pessoal! Hoje na nossa aula nós vamos utilizar a parede e uma cadeira para os exercícios. Vamos começar com o aquecimento numa posição antero-posterior. Então vocês vão deixar a perna direita à frente e a esquerda atrás, braços ao longo do corpo, a coluna mais neutra e alongada possível. Procurem distribuir o peso nos pés inicialmente para nós começarmos a transferência. Então nós vamos inspirar, levando o peso para frente e levando o calcanhar de trás. Soltando o ar, elevo a ponta do pé fazendo uma dorsiflexão. Elevo de trás, elevo da frente. Então eu vou transferindo para os metatarsos o peso de trás e na frente eu levo para o calcanhar. Vocês vão executar 10 transferências, inspirando, indo, soltando o ar e retornando. E aí eu vou colocando alguns movimentos nesse exercício. Nós vamos fazer o movimento elevando os braços e retornando, e aí a gente já coloca um aquecimento para a cintura escapular. Elevem os braços lá para o teto e retornem, procurem manter os ombros neutros e cresçam para o teto. 10 movimentos, inspiro para ir, solto para retornar, e vamos com o movimento da coluna. Extensão e flexão. Extensão, coração para o teto e flexão. O mesmo movimento do tornozelo, o mesmo movimento dos braços, e agora eu adiciono uma extensão e flexão da coluna. Para terminar essa série, nós vamos para a posição da tesoura, na mesma sequência, e aí a gente faz o movimento alternado dos braços, inspiro na extensão, solto na flexão e continuo com a elevação do calcanhar e da pontinha do pé. 10 repetições de cada exercício e a gente troca o lado. E para finalizar esse aquecimento, a gente já coloca um pouquinho de trabalho de pernas. Então nós vamos fazer um agachamento na posição paralela. Então pernas na largura da sua pelve, pés inteiros no chão, inspirem e na expiração vamos agachar e retornar. Procurem descer com a coluna bem neutra, procurem levar o peso para os calcanhares e o ângulo do seu tronco na descida deve estar alinhado com a sua tíbia, com as suas canelas lá embaixo, tá? É esse ângulo que eu quero procurar manter alinhado. Então vocês vão fazer 10 agachamentos, solto o ar para descer, inspiro para retornar. Terminados 10, a gente vai para uma rotação externa, desço bem centralizado e retorno, os joelhos alinhados com o seu segundo dedo do pé, crescendo para longe. Peso bem centralizado, inspiro para descer, solto para retornar. Terminados 10, nós voltamos para o paralelo e fazemos as combinações. Desço, paralelo, desço em rotação. Solto o ar para descer e abro em rotação. Bom, e aí vocês podem combinar mais 10 repetições. Isso já vai dar um aumento para a temperatura corporal e provavelmente um pouquinho da frequência cardíaca, aumenta um pouquinho pelo trabalho de pernas, né? Pela intensidade de fluxo sanguíneo que a gente precisa pelos grupos musculares maiores. Então esse foi o nosso aquecimento. Agora nós vamos utilizar a parede para o trabalho de cintura escapular. Então nós vamos de frente para a parede, eu quero que vocês coloquem os braços na linha dos ombros e a gente vai fazer um movimento de protração e retração. Então braços na linha dos ombros, o tronco vai ficar um pouquinho inclinado para frente e procurem manter o alinhamento. Eu vou inspirar, empurrando a parede, afastando as escápulas da minha coluna. Na expiração, eu venho para uma retração. Então, sinto as suas escápulas indo para longe da tua coluna e para a direção da tua coluna. Durante esses movimentos, procurem manter a coluna neutra. Então, eu quero realmente isolar o movimento das minhas escápulas, procurando manter os braços alongados. Terminadas 10 repetições, vocês vão afastar um pouquinho mais as mãos e aí com as escápulas mais estáveis, elas vão se mover mais um pouco menos. Nós vamos fazer, inspiro e retorno, 10 flexões de braços. Cotovelos nessa série, indo para fora e para longe. O tronco inclina totalmente numa linha reta. Terminados 10, nós fechamos novamente e vamos para o apoio dos antebraços, onde eu vou isolar o trabalho do tríceps. Mais 10 flexões. Apoio os antebraços e retorno. E a nossa última combinação será aberto, e aí eu empurro a parede e vou para o fechado. E aí eu vou dar pequenos, como se eu estivesse saltando com os braços, saio da parede,
salto com os braços, vou para fora com os cotovelos, para dentro com os cotovelos. E aí vocês podem combinar também 10 repetições. Esse é um trabalho bem interessante para os braços, de uma forma que eu consiga fazer um trabalho que eu sinta a musculatura sem grande exigência, como se eu estivesse no chão. E agora o nosso terceiro e último bloco, a gente vai usar cadeira. Então vamos lá. Nós vamos utilizar a cadeira para começar fazendo uma extensão. Nós vamos fazer o nadando. Então nós vamos deitar. Procurem manter a pelve apoiada na cadeira, os braços alongados com a pontinha dos dedos no chão e a pontinha dos pés também no chão. E eu vou fazer uma flexão da coluna. Ombros em posição neutra. Vocês vão inspirar. Na expiração, procurem recolher os abdominais. E aí eu vou descolar o meu braço oposto à minha perna, fazendo um trabalho contralateral, procurando alinhar o braço, o tronco e a perna. E aí na ins eu retorno numa flexão. Passo pela neutra e vou para uma extensão. Troco o braço e troco a perna e vou descendo para a flexão. Então agora eu subo, passando pela neutra e faço uma leve extensão. Então eu quero fazer um movimento um pouquinho mais completo, saindo da flexão até uma leve extensão. Podem subir na expiração para conseguir uma melhor conexão dos abdominais. Sempre trabalho contralateral, braço oposto à perna. Terminadas 10 repetições, podem fazer uma compensação, uma conchinha, uma flexão da coluna. E aí nós vamos para a série de flexões laterais. Eu vou passar duas sequências, uma mais básica e uma mais intermediária. A sequência mais básica, nós vamos trabalhar a coluna em flexão lateral com uma rotação dos quadris. Só que uma perna vai ficar estendida. Então nós vamos inspirar, braços abertos. Na expiração, flexão lateral, um braço vem para frente, outro vem por cima, para o lado da perna que está flexionada. Tentem alongar os dois braços e ganhar amplitude de movimento. Procurem manter os isquios bem apoiados na cadeira. 10 repetições, terminou, é só trocar a perna, mais 10 repetições para o outro lado. Tentem alcançar bem longe, como se você quisesse levar o teu ombro para o joelho e retornar. A mesma flexão lateral, eu vou passar uma versão um pouquinho mais, uma versão intermediária, um pouquinho mais intensa. Nós vamos deitar de lado, apoiar a mão, alongar as pernas e descer com o antebraço para o chão. A posição que eu fiz lá na parede, o trabalho que nós fizemos de tríceps na parede, o apoio, só que aqui lateral. Este braço na linha do tronco, cresçam para longe, eu vou inspirar, pode começar de uma flexão lá para baixo, e aí eu começo empurrando o chão, ombro de baixo neutro, começa a subir pela cabeça, desliza a mão pelo quadril e levanta a perna simultaneamente. E na inspiração eu retorno. A perna de baixo eu vou procurar sustentar o tempo todo com a minha musculatura adutora. O braço de cima eu cresço para longe, me estimulando a levar a costela na direção da pelve, do meu osso ilíaco. E retorno. Posso fazer 10 repetições, ou o que for possível. E retorno. Mais uma. Cresce com o braço para longe. E retornou. Aqui um detalhe, o cotovelo sempre apontado para dentro, tá? Evitem abrir, porque aí há uma instabilidade muito grande do ombro. Esse cotovelo mais apontado para a cadeira, para suas costelas, vão te ajudar a manter o ombro mais estável. E vamos lá, terceira sequência. A gente vai fazer a prancha. Vocês vão manter ombros alinhados com os punhos, uma posição de prancha. Nós vamos fazer uma flexão do quadril e uma extensão do quadril. Nós vamos fazer primeiramente com a coluna neutra. Vocês podem fazer 5 repetições com a coluna neutra. Terminou, a gente faz 5 repetições com a coluna em flexão. E aqui a gente já entra com um bom trabalho de abdominais, de quadris e de descarga de peso. Então, 5 repetições com a coluna neutra, 5 repetições com a coluna em flexão, trabalhando sempre a flexão da coluna, do quadril. 5 para um lado, 5 com uma perna, 10 com uma perna, 10 com a outra. E aí nós vamos para a nossa última sequência. É uma série de abdominais que vocês podem fazer no chão.
Mas com um desafio maior, eu vou executar em cima da cadeira. Então dá para fazer no chão, completamente seguro e com um desafio um pouquinho maior em cima da cadeira. Vocês vão deitar um pouquinho mais à frente. Com a base menor, eu já tenho um desafio maior para a estabilidade, trabalhando músculos mais profundos. Mãos atrás da cabeça dando um suporte. Flexão da coluna. Aqui eu vou manter a minha pelve no imprint, a lombar bem apoiadinha. Inspiro. E na expiração, eu vou para a flexão da coluna e para a extensão alongando as pernas. Aqui eu trabalho com uma carga grande pelo peso das pernas. Procure não empurrar a cabeça para frente, descansem a cabeça nas mãos. Se der para fazer 10 repetições, ótimo. Terminou, eu mantenho e vou para o alongamento de uma perna. Mantendo a flexão, 10 repetições. E aí a gente finaliza fazendo a rotação, levando o ombro na direção do joelho. Terminados 10, segura por trás das suas pernas e sentou. E no chão, da mesma forma. E aí a gente finaliza, sentem bem sobre os seus isquios. Vamos dar uma articuladinha na coluna. Relaxa um pouquinho lá embaixo. Podem fazer 2 respirações profundas. Inspira e solta o ar e vem retornando. E essa foi a nossa aula de hoje, gente. Obrigada!